Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos criar essa matriz de bordado. Nós vamos fazer o passo a passo totalmente detalhado no programa Tajima. E se você ainda não tem um programa para criar matrizes de bordado instalado aí no seu computador, eu sugiro que você vá até aqui esse vídeo que eu tenho no canal, onde eu ensino você a instalar o Tajima de maneira totalmente funcional e gratuita. Eu mostro o passo a passo, é só você seguir exatamente tudo que eu explico naquele vídeo que você vai conseguir obter aí o programa Tajima para você criar as suas matrizes, assim como eu crio aqui também exatamente com este programa para criar matrizes de bordado. Para criar essa matriz e deixar a aula mais didática, nós vamos utilizar esse checklist. Aqui contém todos os passos que você tem que fazer para criar qualquer matriz de bordado. Se você quiser ter este checklist aí no seu computador para você seguir os passos aqui junto comigo, é só você vir aqui em arquivo e clica aqui, ó, fazer uma cópia. Dá um clique e aí você renomeia da forma como você quiser e clica aqui, ó, fazer uma cópia, beleza? E aí você vai ter esse checklist aí no seu Google Drive exatamente como o meu. É só você seguindo os passos que eu sigo aqui. Vamos começar respondendo as duas primeiras perguntas, que são as principais. Qual é o tipo de tecido? Então, essa matriz vai ser feita para o cetim. É aquele tecido de hobby de casamento. Qual é o tamanho da matriz? Nós vamos fazer com 9 centímetros. Como ela é redonda, eu preciso colocar somente um tamanho. No caso do programa lá, vai ser 90 milímetros, que é o mesmo que 9 centímetros, beleza? E aí nós já vamos pular aqui, ó, para o nosso primeiro passo, que é abrir um novo arquivo. Então você vai lá, abre o programa, sempre aqui, ó, pelo ícone de pendrive, tá? Que você instalou o programa, você sabe que tem que abrir pelo ícone de pendrive. E aí com o programa aberto aqui, ó, você vai abrir um novo arquivo. Então você vai vir aqui, ó, nesse botãozinho aqui, dá um clique. Vai aparecer isso aqui, ó, deixa o desenho em branco selecionado e clica em OK. Apareceu essa tela, você aperta a tecla ESC. Beleza, já abrimos um novo arquivo. Então vamos lá marcar no checklist, ó, já abrimos um novo arquivo. Agora vamos inserir a imagem no programa Tajima. Então vamos lá no programa Tajima, vamos colocar aquela imagem aqui dentro. Para isso, nós vamos vir aqui ó, em imagem, carregar, e vamos procurar aquela imagem. No seu computador vai estar em outro lugar, no meu eu deixei aqui em uma pasta específica. Então, apareceu a imagem, eu vou dar um clique nela e vou clicar aqui ó, em abrir. A imagem já está aqui dentro do programa. E aí, eu vou lá no checklist e vou marcar. Agora, eu vou ajustar o tamanho. Então, agora nós vamos ajustar o tamanho da imagem para ela caber em 9 centímetros. Porque nós já temos que criar a matriz mais ou menos no tamanho correto que nós vamos utilizar. Tudo isso para a gente não precisar fazer alterações. Às vezes, se você criar muito grande e tiver que diminuir depois, você vai ter que refazer algumas coisas. Então, nós já devemos criar no tamanho correto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui ó, nessa ferramenta, tá vendo? Essa ferramenta aqui ó, chama elipse. Essa ferramenta ela não vai criar um bordado, ela vai criar apenas uma marcação de tamanho. Então eu vou clicar nela aqui, ó, dou um clique. E agora eu vou criar uma bola aqui, ó, como se fosse um contorno mesmo, só pra gente ajustar o tamanho, tá? Então tá vendo que eu vou vir aqui no cantinho, ó, eu vou clicar com o mouse esquerdo, o botão esquerdo do mouse. Vou clicar, segurar e vou trazer ele até o final da imagem aqui, ó. Mais ou menos, tá? E vou soltar. Soltei, beleza? Aperta o S de sapo para desselecionar essa ferramenta aqui, ó. Você vai ver que ela vai apagar lá, ó. Tá vendo? Apagou. E aí eu selecionei o objeto. Tá vendo? Selecionei o objeto. Ó. Agora eu vou alinhar o objeto mais ou menos aqui, ó. Vou crescer ele um pouquinho desse lado, ó. Crescer ele um pouquinho aqui. Para crescer ele aqui dos lados, você vem, ó. Tá vendo? Na hora que você passar o mouse aqui, ó, ele vai mudar a setinha. Na hora que ele ficar com essa seta aqui, ó, você clica, segura e arrasta para cima. Ele vai crescer um pouquinho. Vou fazer a mesma coisa em todos os lados aqui, ó.
Beleza? Já tá mais ou menos no tamanho correto aqui. O que que eu vou fazer? Agora eu vou diminuir. Você lembra que isso aqui é apenas uma marcação? Agora eu vou colocar essa marcação com 9 centímetros, ou melhor, 90 milímetros no caso, né? Aqui no programa as medidas são por milímetros. Para redimensionar esse tamanho aqui, ó, vou vir aqui, ó, nessa ferramenta, redimensionar. Então clique e eu vou colocar aqui, ó, 90, porque é 90 milímetros, é o mesmo que 9 centímetros. Deixa proporcional marcado, vou clicar aqui, ó, aplicar, você vai ver que ela vai diminuir. Ok. Agora eu tenho que encaixar essa imagem aqui dentro desse objeto, ó. Colocar lá com outra cor só para ficar melhor para ver, tá? Para movimentar essa imagem, para redimensionar ela, eu tenho que apertar a tecla Ctrl, segura a tecla Ctrl aí no teclado, mais a tecla I. Dá um clique, você vai ver que vai mudar a setinha, ó. Ó, tô segurando o Ctrl, né? Agora eu vou apertar a tecla I, vai ficar uma setinha preta. Tá vendo? Ó, ela é preta aqui, ó. Aqui dentro ela é clara. Ficou essa setinha diferentona aqui, eu vou clicar aqui no cantinho da imagem com o mouse direito, botão direito do mouse, e vou vir aqui em redimensionar. Na hora que eu clicar aqui, a imagem vai ficar grudada no mouse, ó. A imagem está grudada no mouse. Se eu trazer o mouse para dentro, ela vai diminuir. Se eu levar ele para fora, ela vai aumentar. Eu quero diminuir, então eu vou trazer o mouse para dentro. Não estou clicando em nenhum botão, ela está grudada no mouse. Na hora que chegar aqui perto, ó, mais ou menos aqui perto, eu dou um clique com o botão esquerdo do mouse. Aí você vai ver que ela vai diminuir, ó. Tá vendo? Só que ela tem que caber aqui na marcação vermelha. Vou clicar novamente, botão direito, redimensionar. Vou trazer ele mais para dentro aqui, ó. Solto. Tá vendo? Agora já cabe aqui dentro, ó. Se você quiser ajustar, deixar ela bem certinha, novamente, mouse direito, redimensionar. Se você quiser movimentar a imagem, você tá vendo que ela ficou torta? Estando com essa setinha preta aqui, ó, é só você clicar na imagem, clica, segura e arrasta ela. Tá vendo? Ela movimenta. Eu vou deixar assim mesmo, tá? Nesse caso eu vou deixar desse jeito aqui, porque depois a gente ajusta, tá? Esse círculo aqui. Eu não precisaria excluir esse círculo, a gente vai usar ele, mas eu vou excluir só para você saber, pra gente repetir e você ficar redundante aí a informação, para ficar mais fixo na sua mente. Então eu vou deletar, eu não preciso mais dessa marcação, vou deletar ela. Beleza? Já redimensionei, o que eu vou fazer agora? Lá no checklist, vou marcar aqui, ó, já ajustei o tamanho. Qual que é o próximo? Salvar em PXF. Então, nós ajustamos o tamanho aqui da matriz. Vamos clicar aqui em arquivo, salvar como... Não, a matriz não está pronta, tá? A gente vai salvar o primeiro arquivo, que é para, se caso acontecer uma falha catastrófica aí no seu computador, você não perder esse progresso aqui, ó. Então, a gente já vai deixar salvo o arquivo, para que quando nós formos criando a matriz, a gente vai salvando, entende? Para não perder o progresso. Eu vou lá naquela pasta, na minha pasta, né? Você vai escolher a sua pasta aí. E vou salvar essa matriz. Eu vou digitar o nome dela aqui, ó. Vou colocar a medida, né? Vai ser 9. 9 por 9. E vou colocar aqui na frente editável. Por que esse editável? Porque essa é a matriz editável. Nós vamos salvar no arquivo do programa Tajima, que é esse aqui, ó, PXF. Então, todas as vezes que nós formos salvar a matriz pela primeira vez, tem que ser nesse arquivo, PXF, que é o arquivo editável. Se você salvar em qualquer outro arquivo desse aqui, ó, você não vai conseguir editar a matriz, tá certo? Então, tem que estar aqui em PXF. Você clicar, guardar. Beleza? Então, já fizemos esse passo, vamos marcar lá, ó. Agora, nós vamos criar os objetos. Beleza? Vamos criar os objetos. Aqui algumas informações antes da gente começar a criar os objetos. Primeira coisa, para você movimentar a tela, você vai ver que eu vou movimentar ela o tempo todo, né? Ela vai vir para cá, para cá. São as setas aí do teclado, sabe? Para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Você consegue movimentar a tela, ó. Se você quiser dar zoom, aproximar essa imagem, você vai vir aqui, ó, nessa ferramenta. Ó, você vai clicar nela aqui, ó, vai aproximar. Se você quiser diminuir o zoom, vem aqui no menos, ó. Se você quiser aumentar o zoom de maneira mais controlada, você vai apertar a tecla Z, aperta Z, vai mudar a seta ali, ó. Tá vendo?
Aí você seleciona a parte que você quer, apenas a parte que você quer aumentar o zoom. Se você quiser focar aqui só no clube, então você vai selecionar aqui, ó. Clica com o mouse esquerdo, seleciona e solta. Vai aparecer somente essa parte. Se você quiser diminuir, aperta com o mouse direito, ó. Ele vai diminuir o zoom novamente. Tá vendo? Aqui é a lógica do zoom, tá? Se você quiser tirar a lupinha, não quer mais usar a lupinha, então você aperta S. Ou você vem aqui nessa setinha, ó. Aperta S. Vai sumir a lupinha, beleza? Aí você centraliza aqui, ó, com as setas. E aí você vai ajustando aí da maneira como você gosta, certo? Tá. Vou tirar um pouco do zoom, eu vou deixar o zoom apenas focalizado aqui, ó. E aí nós vamos fazer primeiramente um planejamento. Como nós vamos criar essa matriz? Eu vou sair criando aleatoriamente todos os objetos que eu ver na frente. Então eu vou pegar a primeira ferramenta que eu ver aqui, que a gente vai usar essa e essa. Eu vou sair já criando aqui, sabe? Depois criando aqui, depois aqui, totalmente aleatório? Não é assim que cria a matriz, tá? Então a gente tem que primeiro pensar. O ideal é você pensar antes para evitar retrabalho depois. Então nós vamos pensar antes. Qual que é a melhor maneira de criar essa matriz? A primeira coisa, isso eu sei porque eu tenho experiência em bordado, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser isso aqui, ó. Eu vou fazer os dois contornos. Vou fazer esse contorno e depois esse contorno. Por quê? Aqui eu já vou travar o tecido. Já travei o tecido. Imagina só aqui, eu comece fazendo por aqui, né? Vou começar a fazer por essas letras aqui. Depois eu faço isso aqui, ó. Eu vou deixar o contorno por último. O que vai acontecer? Conforme você tem experiência de bordado, você vai ver que o tecido ele vai dar uma engrungida, assim, sabe? Ele vai dar uma cedida, sabe? Ele não vai ficar lisinho exatamente como você quis que ele ficasse, se ele bordar essas coisas aqui. Então ele vai mexer no tecido aí. Aí você vai ter bordado todas essas partes aqui, ó. Você vai ter bordado, você vai ter bordado tudo isso aqui. O tecido já não vai estar igual tava. Aí na hora que você for fazer o contorno, ele vai dar impressão de torto. Ou então ele vai dobrar o tecido aqui. Principalmente porque o tecido é cetim. E ele não pode ser muito esticado, senão rasga. Então, eu tenho que começar aqui nesse caso específico. Mas na maioria dos casos que tem contornos assim, ó. Que é nesse estilo aqui. Que tem contornos e é vazado por dentro. É melhor começar pelos contornos aqui. Certo? Porque aí você trava o tecido. Então, vamos lá. Vou começar pelos contornos, né? As duas bolinhas aqui que eu já fiz. Qual que é o próximo passo? Então, depois desses contornos, eu vou criar o quê? Eu vou criar a escrita. E essa escrita, nós vamos aprender uma ferramenta nova, que eu não sei se tem aqui no canal ainda. Nós vamos utilizar essa ferramenta. Não, nós vamos utilizar aqui, ó. E essa escrita, nós vamos utilizar uma ferramenta que nós não utilizamos no canal aqui ainda, que vai ser essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta. Então, nós não vamos criar letra por letra, sabe? Isso aqui vai dar um trabalho lascado para fazer. Então, como é uma fonte normal, é uma fonte padrão, nós vamos utilizar uma fonte do programa e vamos escrever isso aqui, ó, tudo isso aqui. Então, aí depois nós vamos criar as letras aqui, né, a escrita, e por último nós vamos criar a mulher aqui, certo? Ok, então vamos lá. Vamos começar a criar esses objetos. Para criar esses dois contornos aqui, ó, eu poderia fazer o seguinte, poderia vir nessa ferramenta aqui, ó, Scale, um clique nela, e poderia vetorizar toda ela aqui, ó, desse jeito aqui, fazer isso aqui, né? É o jeito padrão de fazer, mas aqui pode dar mais trabalho. Então, eu vou otimizar o tempo aqui. Então, eu vou otimizar esse tempo. Para otimizar isso aqui, eu vou vir nessa ferramenta aqui, ó, elipse, aquela uma que a gente usou. Dá um clique. E aí, eu vou criar uma bola aqui, ó. Vou criar uma bola, igualzinho a gente criou lá no começo. Ó. Só que dessa vez eu vou centralizar, vou deixar ela bem bonitinha aqui, ó, bem na linha certa, beleza? Na linha, tentar deixar ela no meio aqui, ó, da imagem, né? Ó, vou dar um zoom aqui, ó. Ó, vou vir na setinha e vou tentar deixar ela bem no meio, certinho. Claro que aqui vai dar diferença, ó, tá vendo?
Porque talvez essa... Eu não sei se a minha bola não está simétrica ou se é a bola da imagem. Para isso a gente vai dar uma olhadinha aqui. Eu vou conferir o tamanho. Uma bola, qual que é o ideal? É que ela tenha o mesmo tamanho, não é? Então eu vou selecionar aqui, ó, essa ferramenta, no caso aqui esse objeto, e vou vir aqui em redimensionar. Aqui é só uma conferência. Ela está exatamente do mesmo tamanho? Está quase do mesmo tamanho, ó, tá vendo? Uma diferença bem pouca. Eu vou deixar aqui ambas com... Eu vou tirar o proporcional, vou deixar ambas com 87... Aqui, ó. 87,8. Porque é uma bola, ela tem que estar com todos os lados iguais. Vou aplicar. Ainda assim, não resolveu essas diferenças aqui. Essas diferenças nós vamos ignorar, certo? Porque essa bola está simétrica. A bola que não está simétrica, que não está feita corretamente, é a bola da imagem. Mas nós vamos fazer corretamente. Fiz esse primeiro objeto aqui, o que eu vou fazer? Vou clicar com o mouse direito, tá vendo? Ele está selecionado, eu vou selecionar ele. Vou clicar com o mouse direito. Até então ele é uma imagem, ó, ele é uma arte. Agora eu vou converter ele em bordado. Então vou clicar com o mouse direito. Converter segmentos em esteio. Então clique, você vai ver que ele vai se tornar um bordado ali, ó. Tá vendo? Ele virou um bordado, ó. Ficou o triângulo verde aqui, em vários vídeos do canal eu já ensinei isso aqui, né? Ficou o triângulo verde, é onde começa o bordado, ficou o triângulo vermelho, é onde termina. Aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos deixar para fazer a sequência depois, tá? Vou clicar em qualquer lugar aqui mesmo, vou apertar Enter, Enter. Depois a gente vai ajustar isso aqui, porque vai ficar confuso se eu explicar isso agora. Beleza, criei essa primeira bola. Eu posso criar de duas maneiras a seguinte... Agora eu vou duplicar essa bola aqui, ó, e vou colocar ela aqui embaixo, só que menor. O que eu vou fazer? Eu vou apertar a tecla Ctrl mais a tecla C. E agora eu vou apertar Ctrl mais a tecla V. Ó, criou outro objeto aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Ou seja, ele criou uma outra bola exatamente aqui por cima. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em uma delas, ó. Em uma delas, ela já está selecionada. E vou diminuir ela para ela ficar exatamente do tamanho da bola interior aqui, ó. Vou vir aqui Vou vir aqui nesse cantinho aqui, ó. Aqui eu já não vou mais mexer aqui, tá? Nesses aqui, ó. Eu vou mexer só nos cantos para diminuir o tamanho. Vou vir aqui, ó. Dou um clique, seguro e arrasto. Até ficar mais ou menos no tamanho correto. Venho aqui novamente, ó. Clico, seguro e arrasto. Ó, você tá vendo? Já ficou certinho, mais ou menos certo, né? Eu vou tirar os pontos aqui para ficar melhor para ver, ó. Para ocultar esses pontos, clica aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se dá para diminuir mais um pouco. Acho que dá para diminuir mais um pouquinho aqui nessa parte, ó. Para ficar mais igual, né? E aqui eu vou só dar uma ajustadinha de leve aqui, ó. Aí, beleza. Agora tá perfeito. Tá vendo? As duas bolas já estão prontas. Eu vou deixar elas com essa cor aqui, ó. Vou deixar elas com um vermelho mesmo, tá? Agora, qual que é o próximo objeto que nós vamos fazer? Vai ser a escrita, lembra? A escrita. Para fazer essa escrita, nós vamos utilizar essa ferramenta aqui, ó. Normalmente, nós criamos a escrita com essa aqui, né? É uma ferramenta que ela faz uma escrita reta. Então, ela faz a escrita assim, ó, retinha. Agora, nós temos que fazer uma escrita curva. E para fazer a escrita curva, é exatamente essa ferramenta. Então, eu vou clicar aqui, ó. Dou um clique. Beleza. Dei um clique, né? Aí ficou esse... Não tá mais a setinha do mouse, agora tá essa cruzinha. Então, primeiro eu vou criar essa escrita de cima e depois eu vou criar essa escrita de baixo. Daria para criar tudo de uma vez só? Daria, mas teria que usar outra ferramenta, essa aqui. Só que ela é um pouco mais difícil de entender. Então, vamos utilizar essa aqui, beleza? Agora, como eu vou criar essa escrita aqui, ó? Eu vou dar um clique aqui, ó. Por que eu vou dar um clique aqui embaixo? Eu vou falar para a ferramenta assim, ó. Eu vou começar aqui. E depois eu vou vir para cá. E aí, eu quero que você crie um arco aqui, ó.
um arco certinho desse tamanho. Nós vamos fazer isso aqui, ó, para a ferramenta. É um comando que a gente vai dar para ela fazer exatamente isso aqui. Como nós vamos fazer isso? Exatamente desse jeito aqui, ó. Dá um clique aqui embaixo, um clique. Dei um clique, né? Eu vou trazer aqui para cá. Eu vou dar outro clique aqui embaixo do... Agora eu vou fazer o arco. Vou dar outro clique aqui, ó. Ó. Outro clique. E agora eu vou trazer aqui para cima. Vou determinar o tamanho dela. E aí eu vou dar outro clique. E agora sim eu vou colocar o texto. Clube feminino. Ok. Beleza? Já ficou a escrita aqui. Só que ela ficou um pouco diferente aqui, tá vendo? Ela ficou um pouco menor. E aí nós vamos ajustar. Eu vou aumentar o espaçamento dela aqui, ó. O que é o espaçamento? É o espaço entre as letras aqui, ó. Vou aumentar esses espaços aqui, ó. Para fazer isso, você vem aqui, ó, em espaçamento. Se não estiver aparecendo aí na sua tela, se a sua tela for menor, for tela de notebook, você vai vir aqui no raio, sempre com o objeto selecionado. Vem aqui no raio. Aí você vem aqui, ó, espaçamento das letras. Beleza? Espaçamento das letras. E clica OK. Eu vou aumentar o espaçamento em 1 para ver como vai ficar. Já ficou um pouco melhor. Se eu colocar em 2, vamos ver. Acho que em 2 já fica melhor. Em 2 vai ficar melhor, tá? Depois a gente vai ajustar letra por letra. Mas, por enquanto, vamos deixar em 2. Agora, nós vamos criar essa escrita aqui de baixo, ó. Vamos utilizar a mesma ferramenta. Exatamente a mesma. Dá um clique. Só que agora é invertido, né? Lembra que aquela hora eu comecei aqui embaixo? Aqui, ó. Comecei embaixo. Dessa vez eu não vou começar embaixo. Vou começar no mesmo sentido aqui, ó. Vou dar um clique. Vou ir lá pro outro lado. Dar outro clique aqui, ó. Vou ir lá fazer o arco agora. Dar outro clique. E vou subir lá em cima, ó. Outro clique. E eu vou digitar. Clínica e estética avançada. Opa. Vou clicar OK. Aqui, ó, você tá vendo que o espaçamento, esse aqui já ficou pior. Eu teria que diminuir o espaçamento dele para caber. Que às vezes não é uma boa ideia, tá? Diminuir o espaçamento aqui. Se eu quiser diminuir o espaçamento, se eu quiser aumentar o espaçamento, eu deixo 1 ou 2. Se eu quiser diminuir o espaçamento, eu coloco -1. Você vai ver que ela vai ficar mais estreitinha, ó. Tá vendo? Vai ficar mais estreita. Mas depois a gente vai ajustar letra por letra, tá bom? Ok. Criei isso aqui. O que falta agora? Falta criar essas duas bolinhas aqui, ó. Nós não criamos essas bolinhas. Por que nós não criamos na escrita? Porque essa fonte aqui, a bola vai ficar quadrada. É a bola do Kiko, sabe? Vai ser uma bola quadrada. E nós não queremos uma bola quadrada, nós queremos uma bola. Então, para isso, eu vou criar manual essa bolinha aqui, ó. Vou vir aqui nessa ferramenta. Vou fazer uma bolinha aqui, igualzinho a gente fez lá, ó. Faço a bolinha. Vou apertar a tecla D. E ela já vai se tornar um bordado, ó. Faço o ângulo aqui, ó. Opa. Eu vou apertar. Ao invés de eu converter em bordado, eu vou apertar diretamente a letra D. Então, fiz a bolinha, aperto D. Ele vai abrir essa ferramentinha de ângulo. O que eu faço? Eu já faço o ângulo aqui, aquilo que a gente já explicou. Aquilo que eu já expliquei em todos os vídeos, né? Todos os vídeos nós temos que mexer com esse ângulo. Esse ângulo ele vai determinar a direção da linha aqui. Então, se eu colocar o ângulo assim, ó. Se eu colocar esse ângulo assim, a linha de bordado ela vai ser feita assim. Se eu colocar o ângulo... Se eu colocar o ângulo assim, desse jeito, a linha de bordado ela vai ser feita nessa direção aqui. Beleza? Então, nós vamos apenas determinar o ângulo aqui
que a princípio ele pode começar assim, ó. Pode ser assim. E eu vou apertar Enter. Beleza. Aperta G para girar os bordados. Ó, G. Ok, girou o bordado. Agora eu vou selecionar essa ferramenta, esse objeto, quer dizer, selecionei esse objeto. Vou clicar aqui, ó, nessa ferramenta, duplicar. Aqui ele vai, ao invés de eu apertar Ctrl C e Ctrl V, eu vou, dessa vez eu vou apertar aqui, ó, direto em duplicar. Ele vai ficar colado no mouse um novo objeto. Eu vou apertar duplicar. Olha só, tá colado no mouse, ó, já tá vendo? Tá a bolinha colada no mouse. O que que eu vou fazer? Vou levar lá pro outro lado, ó. Vou colocar aqui. E aperto Enter. Você lembra que aqui, ó, tá nessa direção? Ó, o ângulo tá nessa direção aqui, né? Ou seja, ele tá na direção proporcional aqui, ó. Tá na direção proporcional. Lá eu tenho que fazer a mesma coisa. Qual que é a direção proporcional? Daqui, ó. A direção proporcional seria essa direção aqui, né? E olha como que ele tá. Ele tá em outra direção, ó. Então, eu tenho que deixar ele proporcional. Seleciono o objeto, aperto a tecla D para mudar os ângulos. D. E vou ajustar o ângulo, deixar ele proporcional. Aperto G para girar os pontos. Beleza. Ok. Criamos a escrita. Agora nós vamos organizar as letras. Você está vendo que elas estão fora aqui, ó. E aí nós vamos fazer o seguinte. Eu vou apertar a tecla Z e vou fazer aparecer apenas aqui, ó, esse clube feminino. Então eu vou apertar Z, ele vai abrir a ferramenta de zoom. Agora eu vou selecionar apenas essa parte aqui, ó. Clico, seguro e termino aqui, ó, e solto. Tá vendo? Ele focalizou apenas nessa parte. Para isso, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou aproximar cada letra aqui, ó, da letra original. É claro que elas não vão ficar exatamente iguais, mas eu vou tentar fazer uma aproximação aqui, ó, deixar ela bem mais perto, tá? Vou apertar mais um aqui para ficar melhor ainda, para você ver, ó. Beleza. Um pouquinho menos. Agora eu vou clicar, selecionar aqui no texto, selecionar o texto, ó. Selecionei o texto, né? Você tá vendo que tem uma bolinha aqui, ó. Essa bolinha, você consegue ver? Ó, tem uma bolinha aqui, ó. Essa bolinha, ela é responsável por movimentar o texto. Quer dizer, a letra, tanto para cá quanto para cá. E aí, nós vamos utilizar essa bolinha aqui para ajustar todas as letras de acordo com o desenho da matriz. Então, vamos lá. Eu vou selecionar essa letra aqui, ó. Para movimentar ela, se eu vir aqui, ó, às vezes eu penso que eu selecionei e não selecionei. Tá vendo que tá a mãozinha? Não vai dar certo. Você só vai conseguir movimentar essa letra individualmente se mudar o mouse, ó. Vou passar o mouse lá dentro, vai mudar, ó. Tá vendo? Mudou, ficou uma setinha minúscula. Aí você vai clicar, segurar e arrastar. Você vai arrastar lá para cima. Tá vendo? Ó, ela já vai ficar bem mais alinhada. Aí você vai direcionando ela aí, ó. Mesma coisa com o L, ó. Clica, segura e arrasta. Você tá vendo? Eu vou tentar deixar ele no meio, tá? Ó, no meio certinho. Eu não posso alinhar ele por aqui ou por aqui. Tem que deixar ele no meio, porque a letra, querendo ou não, é diferente, né? Então eu vou fazer isso, ó. Em todos. Vou deixar ele no meio, tá vendo? Sempre no meio. Ó, o B já está, não preciso mudar. Agora eu trago o E pra cá, ó. Desse jeito. Vou fazendo no F aqui também, ó. E aí eu vou fazendo isso em todas as letras. Sempre no meio, tá vendo? Tento deixar o mesmo espaço aqui e aqui. Isso para ficar bem alinhadinho, bem certinho. E aí, imagina só que eu quisesse movimentar, ao invés de eu querer movimentar a letra nessa direção aqui, ó, na direção vertical, imagina que eu quisesse movimentar ela na direção, quer dizer, falei errado, né? Ei, imagina só que eu quisesse, se eu quisesse movimentar a letra, ao invés dessa direção aqui, ó,
ao invés da direção da linha. Se eu quisesse movimentar ela para cima ou para baixo, onde eu clicaria? Eu teria que selecionar essa bolinha aqui, ó. Então, a bolinha de baixo movimenta nessa direção. A bolinha de cima movimenta nessa direção. Entendeu? É isso aqui. É assim que você alinha as letras aqui no caso, né? Já fizemos essa parte, ó. Opa. Ó, já fizemos essa parte, já ficou bem certinho. Agora vamos fazer a parte de baixo. Vamos começar aqui pelo lado esquerdo aqui, ó. Vou tirar os pontos, né, para ficar melhor. Beleza. Vamos lá, mesma coisa. Ó, selecionei, vou movimentar do lado da linha. Sempre no meio. Aqui parece que ela tá meio diferente, né, a perspectiva dela. Será que não tá faltando uma letra, não? Vai saber se eu esqueci, né? Tá vendo aqui que ficou bugado? Eu vou voltar aqui pro A, vou trazer o A na extremidade. Aqui, ó. Geralmente eu tô fazendo isso aqui, né? Quando eu tô fazendo desse jeito, eu me pego fazendo assim com a cabeça, assim, ó. Daqui a pouco eu já tô assim, ó. É normal, eu acabo não percebendo. Você tá vendo, né? Eu tô tentando colocar sempre no meio aqui, ó. Ó, esse caso não vai dar pra colocar exatamente no meio, porque vai ficar muito grudado, ó. Tem que trazer ela um pouquinho mais pra lá. E esse um pouquinho mais pra cá, pra ficar justo. Acho que a mesma coisa vai acontecer com esse aqui, ó. Ó, ele vai invadir a outra letra. Talvez eu vou ter que diminuir esse texto aqui. Diminuir o tamanho dele. Parece que ele tá muito maior do que o normal. Sendo que lá no começo não tava, né? Ó. É, até que tava assim. Talvez a gente diminuir a altura dele total. Já resolve. Como a gente muda aqui o acento? Não dá pra mudar o acento, tá? Pra movimentar só o acento. Até dá, mas não desse jeito aqui. Olha lá, já tô entortando a cabeça de novo. Ai, meu Deus do céu. É, acho que a gente vai ter que diminuir mesmo um pouquinho. Vamos ver no visual lá pra saber se vai ficar bom ou não. Se ficar bom, a gente deixa assim. Vamos ver. Parece que ficou legal, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir o texto. Eu vou diminuir um pouquinho a altura dele. Só que eu tô com uma dúvida agora, se eu diminuir a altura, se ele vai bugar. Se todas as alterações que a gente fez aqui, ela vai bugar. Então eu vou fazer o seguinte. Quando eu tenho dúvida se alguma alteração vai acontecer algum erro, alguma coisa, eu aperto Ctrl, eu selecionei o objeto aqui, ó, que eu estou em dúvida, Ctrl C. Aí eu faço a alteração. Se bugar, eu apago e aperto Ctrl V, porque aí essa vai manter essa escrita original. Se não bugar, tá tudo certo. Então eu vou fazer o seguinte, vou tentar diminuir a altura dele aqui, ó. Tá vendo que a altura, o que que é a altura? A altura é isso aqui, ó. Daqui até aqui. Essa é a altura. Então a altura dele tá com 6.34. E se eu colocar 5.34, apesar que eu acho que vai dar problema aqui. Vou colocar. Deixa eu ver a altura desse aqui de cima primeiro. Ah, tá 5.92. E se eu colocar 5.92 aqui também?
Ó, vou apertar Enter. Olha só, ele bugou um pouco só. Mas esse vai ser o tamanho mais adequado, tá? Então, como esse é o tamanho mais adequado, eu vou ter que manter esse tamanho aqui. Aí eu venho e faço de novo. O que está acontecendo aqui? Para você saber o que eu estou fazendo. Ah, não. Peraí. Tá com espaçamento -1. E se eu deixar com o espaçamento 0? Ó, já melhorou. Tá vendo? Agora é só ajuste fino mesmo. Deixa eu apagar isso aqui. É isso mesmo. Vou deixar com espaçamento 0. E aí eu vou só ajustar de novo aqui, mas agora eu vou ajustar rapidinho. Agora você já sabe como ajusta, tá? Mesmo que eu entortar a cabeça aqui. Tem vários que se manteram. O que eu estou fazendo aqui, tá? Estou fazendo um bordado real, do qual eu vou usar. Esse bordado aqui não é para um cliente. Esse bordado aqui é para mim mesmo, tá? Para meu próprio cliente, onde eu vou bordar na minha própria máquina. Acontece da gente estar criando uma matriz e às vezes buga alguma coisa. Às vezes a gente erra em alguma coisa. É o normal, é o real, tá? Então eu estou criando uma matriz real como se fosse o meu trabalho. Então vai ter vezes, né, no caso, e eu vou criar uma matriz, não vou achar que ela ficou boa e vou fazer ela de novo. Isso é o real, é a realidade do trabalho. Não é mil maravilhas, né? Você fala assim, peguei, fiz de primeira, gastei 20 minutinhos e já fiz a matriz. Não é bem assim. Então deu erro, a gente faz de novo, porque tem que ficar boa a matriz, tá? Não é porque é pra mim que eu vou fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer da melhor maneira possível, tanto pra mim quanto para outras pessoas. Beleza? Então, aqui agora já está certo. Eu vou salvar para a gente não perder o progresso. Arquivo, salvar. Vou clicar aqui em salvar. Ele vai salvar por cima desse arquivo aqui, ó. Ó, arquivo, salvar. Ok. Agora vamos para a mulher. Vamos para a mulher. Falei mulher, né? Vamos para a mulher. Parece difícil, né? Criar ela. Até que parece um pouquinho complicado. Mas não é complicado. É só a gente começar a imaginar algumas coisas. Vou fazer o seguinte. Vamos imaginar que esse aqui é um objeto separado. Aliás, vou colocar de outra cor, né? Vamos imaginar que esse é um objeto separado. Esse é outro objeto separado. Esse é outro objeto separado. Esse é outro objeto separado. Esse é outro. E esse é outro. Certo? E aí, a cabeça é outro também. Assim, a gente evita de ter que ficar fazendo paredes aqui, ó. Eu sei que vai complicar a sua cabeça você entender isso. Então, vamos criar todos os objetos como se fossem independentes, como se fossem separados. E eu vou começar primeiramente aqui, ó. Vamos lá, eu quero deixar... Vamos começar pela cabeça, tá? Então aqui, a cabeça, você vai perceber que ela é grossa aqui, tá vendo? Ó, tem essa parte toda grossa, tem essa parte aqui diferentona. Aqui nós vamos utilizar uma ferramenta diferente desses outros objetos aqui, ó, que eles são finos. Então aqui, nessa ferramenta, nós vamos utilizar isso aqui, ó. Nesse objeto, nós vamos utilizar essa ferramenta. Preenchimento complexo. Vou dar um clique aqui. E agora eu vou contornar esse objeto aqui, ó. Vou contornar ele inteiro. Você já viu em todos os vídeos do canal, né? Eu ia falar vários, mas não é vários, são todos. Aí eu vou contornar aqui, ó. Mouse esquerdo para começar e mouse direito para fazer curva. Aqui é curva, ó. Contornar eles, ó. Vou contornar ele inteirinho, tá? Sempre com o mouse direito para fazer curva. Quando vou fazer a quina, mouse esquerdo, tá? E aí volto a fazer curva aqui, ó. Outra quina, mouse esquerdo e volto a fazer curva com o mouse direito. Contornar ele todinho aqui. Eu vou parar um pouquinho antes aqui, porque pode ser que cola, pode ser que dá um problema aqui, tá vendo? É um espaço muito estreito. Então, vou parar um pouquinho antes. Vou fazer desse jeito aqui, ó.
Aqui, mesma coisa. Vou parar um pouquinho antes. Isso aqui é uma experiência que não se adquire rapidinho, tá? Você saber quando para antes, quando para depois. É só com tempo. Tempo de bordado. Ó, vou contornar todo ele aqui, ó. Aí eu vou fechar ele aqui, ó. Tá vendo? Fechar. Então, o último clique aqui, ó. Vou apertar Enter uma vez. Lembra o ponto de entrada e o ponto de saída? O ponto inicial, que é o verde, e o ponto final. Lembra que a gente falou que ia fazer isso depois? Vou continuar, vou manter, vou fazer depois, tá? Enter, Enter. E o ângulo? Qual que é o ângulo aqui, ó? Você lembra que a gente tem que ajustar o ângulo em todos os objetos? Nesse caso, eu vou deixar esse ângulo mesmo. Eu não vou mexer porque ele já está no ângulo que eu imagino que vai ser o melhor. Então, aperto Enter novamente. Beleza, esse objeto já está criado. Vou apertar o G para gerar, né? Às vezes precisa apertar e às vezes não. Vou apertar o S para sumir essa ferramenta. Ok? Agora nós vamos criar os outros objetos, que é o corpo da mulher e... É o corpo, né? Eu achei estranho essa parte aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Vou criar primeiro esse objeto aqui. Lembra que a gente ia fazer ele separado? Então tá bom. Para criar objetos estreitos, nós vamos utilizar essa ferramenta aqui, ó, caminho de cetim. Vou dar um clique e aí depois eu te explico qual é a diferença dessa para essa. Novamente, mouse esquerdo para fazer linhas retas. Ó, mouse esquerdo faz linhas retas. Para apagar o ponto, se você errar, é a tecla de apagar aí do teclado. Apagar. E mouse direito para fazer curvas. Então aqui eu vou usar o mouse direito. Ó, agora eu vou fazer um exercício de imaginação. Aqui não tem uma linha para eu seguir, então eu vou imaginar que essa linha está seguindo aqui, ó. Tá vendo? Uma curvinha. Estou imaginando isso. Ó, terminei aqui, vou fechar aqui, ó. Aperto Enter. Enter de novo. A gente novamente nesses pontos agora. E Enter mais uma vez. Agora é os ângulos. Os ângulos são importantíssimos. Por quê? Você lembra que... Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso agora. Deixa eu ver aqui. Você lembra que aqui nesse objeto, a gente não mexeu no ângulo, ele fez um ângulo automático. Aquele ângulo aqui, ó. Nossa, por que tá esse jeito aqui? Tá, o ângulo tá assim, reto, né? Você viu que o ângulo reto, olha a direção dos pontos, ó. Os pontos estão retos. Só que eles estão retos em todo o objeto, ó. Ele tá reto na mesma direção, tá? Nessa direção aqui, tá? Nessa direção aqui... Tá nessa direção aqui, ó. Ele tá na mesma direção. Porque essa ferramenta aqui que nós utilizamos é o preenchimento complexo. Essa ferramenta tem como você fazer apenas um ângulo. Então você determina uma única direção e ele vai seguir essa direção em todos os objetos. Quer dizer, em todas as partes do objeto. Agora, essa ferramenta que nós utilizamos aqui é caminho de cetim ou caminho de cetim. Essa ferramenta, você pode determinar qual é o ângulo que você quer para cada parte do objeto. Percebe aqui que esse objeto ele é irregular? Se eu colocasse apenas um ângulo e fizesse apenas com essa ferramenta aqui, ó, o que ia acontecer? Se eu falasse que o ângulo era para ser reto, assim, ó, igualzinho o outro, ele ia fazer isso aqui, ó. Ó, ele ia vir desse jeito e ia fazer reto. Como eu utilizei essa ferramenta aqui, ó, eu quero que os ângulos, eles sejam assim, ó. Eu quero que eles sejam alinhados com o objeto, seguindo o formato do objeto, ó. Desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Então, você consegue ver que são vários ângulos? E nós vamos determinar isso aqui agora. Então, quando você deu o segundo Enter, né? Apertou Enter pela segunda vez, ele vai aparecer, ou terceira vez, ele vai apertar, vai aparecer esse ângulo, a bolinha. Aparecendo essa bolinha, você vai clicar de um lado para o outro. Então, você vai clicar de um lado, segurar. E vai para o outro lado do objeto e soltar. Tá vendo? Ele criou um ângulo. Você vai fazer isso para todo o objeto. Ó. Então você criou um ângulo aqui, determinou essa direção.
Cria outro aqui, ó. Determina essa direção. Cria um outro aqui, ó. Essa direção. E você vai seguindo o bordado. Tá vendo que eu tô mudando um pouquinho a direção do ângulo, ó. Seguindo o formato do objeto, ó. Ó, tá vendo? Segui o formato do objeto. Terminei aqui de fazer esses ângulos. Eu vou apertar o Enter. Enter mais uma vez. E aí, tá vendo? Ele ficou no formato do objeto, certinho. Tá vendo? Seguindo o formato aqui, beleza? Vou fazer isso no próximo objeto agora. Mesma ferramenta, caminho de setinho. E eu vou fazer aqui, ó. Mouse esquerdo para fazer quinas, mouse direito para fazer curvas. Caso você erre, aperta a tecla apagar, ele vai apagar. Aqui novamente, eu vou imaginar que está passando por aqui. Tá. A gente imaginou que esse aqui era um objeto e esse aqui era outro, né? Então, beleza. Então, eu vou encerrar esse objeto aqui, ó. Eu vou ter que criar um lugar para encerrar ele. Eu não quero colocar uma parede aqui, para não complicar a sua vida, tá? Então, vou vir aqui, ó. Vou encerrar esse objeto aqui e vou continuar ele aqui. Terminei aqui, aperta Enter uma vez, Enter outra vez. E agora Enter outra vez, ficou o ângulo. Agora, na terceira vez, fica o ângulo. Aí você vai fazer o ângulo. Clica de um lado, segura e vai para o outro. Ó. Clica de um lado, segura e vai para o outro. Vamos supor que você fez, ele ficou errado. Ficou assim, ó. É só você vir aqui, ó, com o mouse, ó. Ó, tá vendo? Na hora que sumir a bolinha, sumiu a bolinha, você movimenta ele, ó. Tá vendo? Ele vai ficar certinho. Se você fez um ângulo errado, fez aqui e fez outro aqui, ó. Você quer apagar um deles. Clica com o mouse direito nele, ó. Aliás, não dá para apagar aqui agora, só dá para apagar quando a gente termina o objeto. Mas é isso, tá? Você pode ajustar ele aqui e apagar depois. E aí você vai fazendo os ângulos no formato do objeto. Aperta Enter, Enter. E apareceu já os pontos. Se não aparecer, você aperta a tecla G. Aí lembra, se você quiser apagar, que eu falei? Ó, quiser apagar, aperta o D. Mouse direito. Se você apertar o D, selecionar o objeto e apertar o D, ele vai mostrar os ângulos. Aí você aperta com o mouse direito, apagar. Beleza? Aí ele vai apagar. Aperta o G para girar e o S para desselecionar. Aí você vai para o próximo objeto, que vai ser esse objeto aqui, ó, essa curva, né? Mesma coisa, mesma ferramenta e mantém ela fazendo a mesma coisa, ó. Vou imaginar um caminho aqui, ó. Ó, terminei aqui. Aperta Enter. Enter de novo e Enter de novo. Ficou o ângulo. Novamente, ó. Vou seguir o caminho do objeto. Ó, tá vendo? Enter novamente, Enter novamente. Agora não apareceu os pontos, ó. Vou apertar o G. E o S. Aliás, não apareceu os pontos porque eu desselecionei aqui, né? Aí não dá, né? Se por acaso acontecer isso com você, você apertar o G e não aparecer os pontos, você confere essa ferramenta aqui, ó. Exibir pontos. Se ela não estiver marcada, se ela estiver desse jeito, não vai aparecer. Aí você clica aqui, ó, em exibir os pontos. Vou para o próximo objeto, que é esse objeto aqui, ó. Aperto Enter, 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 e o ângulo exatamente igual fizemos em todos. Aí aqui, vamos lá, vamos fazer o próximo aqui, né?
Selecionei de novo a ferramenta, vou fazer o próximo. Esse aqui parece um outro objeto, mas vamos fazer ele como se fosse o mesmo objeto. Não vai dar diferença isso na hora que bordar, tá? Então, eu vou fazer ele como se fosse o mesmo objeto. Terminei aqui, aperto Enter, 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 ficou os ângulos. Um detalhe que talvez eu esqueci de passar, né? Você não precisa colocar os ângulos tudo pertinho assim, ó. Ó. Você não precisa fazer isso. Basta você fazer o seguinte, você dá a direção, ó, mais espaçada, tá vendo? Não tem necessidade de colocar tudo pertinho, ó. Isso aqui, o programa já vai entender que é para você fazer nessa direção. É claro que sempre nos cantinhos, aí você dá uma atenção maior. Mas aqui, ó, nessas partes assim, você não precisa fazer desse jeito aqui. Você vai fazer desse jeito. Beleza? Aperta Enter, Enter. E agora já criou. Eu vou apagar alguns desses ângulos aqui que eu fiz, ó. Ó, apagar para ficar mais espaçado. Aperta G. Beleza. Ó, criamos a mulher. E agora vamos salvar por enquanto, tá? Arquivo. Salvar, só para não perder o progresso. Beleza? Criamos todos os objetos. Agora nós vamos fazer o seguinte. Marcar lá no checklist. Criamos os objetos. Agora é organizar os objetos. Sequência de objetos, sequência de cores. Aqui nós não vamos ter sequência de cores, porque tudo já está, tudo vai ser na mesma cor, tá? Então, a cor é uma única cor só. Nós vamos organizar agora a sequência. E junto com essa sequência, nós vamos organizar, você lembra? O ponto de entrada e o ponto de saída, o triângulo verde e a bolinha, quer dizer, o triângulo vermelho e a bolinha verde. É onde começa e termina os pontos. Nós vamos organizar certinho. Para quê? Você tá vendo aqui? Ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma linha que não deveria ter aqui. Nós vamos remover essas linhas aqui, ó. Nós vamos remover essas linhas, porque um bordado bem feito, ele não pode ter todas essas linhas aqui, ó. Só pode ter essas linhas quando não houver uma outra opção. Como você vai ver aqui que vai ter casos que não tem opção. Mas o ideal é você remover todas essas linhas, porque na hora que borda, se você deixar essas linhas aqui, primeiro que a máquina vai bordar tudo errado, vai bordar fora de sequência e vai ficar pontas de linhas aqui, ó, porque você vai ter que cortar isso aqui com a tesoura. Como você tem que cortar isso aqui com a tesoura, vai ficar horrível, tá? Não vai ficar legal. Por isso que você tem que fazer uma sequência adequada para o bordado ficar fluido, para bordar melhor na máquina e para ajudar quem vai bordar. Então você tem que pensar em quem vai comprar, que não pode ficar feio, com fiapeira, essas coisas, e quem vai bordar. Você tem que pensar em duas pessoas, no caso, né? E nós vamos organizar isso aqui para remover esses saltos aqui, ó. Esses saltos. Tudo para não prejudicar a máquina, não prejudicar o bordado e não prejudicar o cliente. Então vamos lá. Qual que é o primeiro objeto que nós queremos bordar? Aqui, ó, eu já posso fazer o seguinte. Eu posso ocultar a imagem, tá? Porque ela está atrapalhando o visual aqui, ó. Para ocultar ou mostrar a imagem, você aperta a tecla I. Ó. Tá vendo? Beleza. Então agora nós vamos organizar toda a sequência, tanto aqui, tanto visual, para remover esses saltos, no caso, quanto aqui na lateral. Aqui é a sequência do bordado. Então, esse aqui vai ser bordado primeiro, esse aqui em segundo, esse aqui em terceiro. Essa aqui é a sequência correta, beleza? O primeiro é o que vai ser bordado primeiro e o último é o que vai ser bordado por último. E aí, atualmente, eles estão todos desorganizados. Olha só, eu vou clicar aqui, ó, aí eu vou descendo ele, você vai ver como ele está desorganizado, ó. Ó, as duas bolas estão certinhas, né? Estão certinhas. Essa é a escrita, beleza? Depois a outra escrita.
Só que você percebe que tem os dois pontos aqui, ó. Os dois pontos, eles deveriam estar conectados aqui, com essas escritas. Então, já tem alguma coisa que nós temos que mudar. Aí, depois vai bordar os dois pontos e depois o restante aqui. Vamos organizar isso aqui para deixar ele mais bonitinho, vamos dizer assim, né? Então, vamos seguir a sequência original que nós programamos lá no começo. Que foi, o primeiro objeto a ser bordado é esse aqui de fora, ó. Esse aqui. E aí, ele tá em segundo aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar ele para primeiro, não é? Esse é o primeiro que eu quero que seja bordado. Então, eu vou clicar aqui, nesse objeto 2 aqui, ó. Vou clicar, segurar e levar ele lá para o primeiro, ó. Ó, e solto. Tá vendo? Agora ele é o primeiro, ó. Agora esse objeto aqui é o primeiro. Qual é o segundo? O segundo é esse de dentro aqui, ó. Então, eu tenho que clicar nele aqui e ele tem que aparecer em segundo aqui, ó. Ó, vou clicar e ele é o segundo. Beleza? Aqui já tá certo. Só que tem um detalhe. Olha só como ficou um salto aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para você ver. Tá vendo aqui, ó? Tem um salto. Esse salto, ele vai passar por baixo da escrita. E aí, se você bordar desse jeito aqui, ó, o que vai acontecer? Vai vir com uma tesoura aqui, cortar isso. Uma tesoura, cortar. Esse aqui, talvez a pessoa nem cortaria, porque tá muito próximo. Já seriam 2 cortes aqui, e 3 talvez, né? O visual dele não vai ficar bom. O que você deveria fazer aqui nesse caso? Eu vou colocar ele em um lugar onde não tem letra. Aqui, ó. Seja aqui, em um espaço aqui onde não tem letra. Para não dar esse salto. E outra coisa é vir bordar por cima desse salto. Para não estragar o visual, né? Então, beleza. Vou colocar ele para começar aqui. Então, esse é o primeiro objeto, ó, o primeiro objeto. Eu vou colocar ele para começar aqui. Você viu o que eu fiz? Eu peguei a bolinha verde que estava aqui, ó. A bolinha verde estava aqui, né? E eu vou arrastar ela para onde eu quero que a máquina comece a bordar. Então, eu clico nela, ó. Clico nela, seguro e trago ela aqui, ó, na direção do objeto, ó. E eu vou soltar onde eu quiser. Então, eu vou soltar aqui. Por que eu vou soltar aqui? Porque o próximo a gente vai fazer isso aqui, ó. Esse salto aqui, ele vai estar aqui, ó. E onde eu quero que ele termine? No mesmo lugar. Então, pegar o triângulo. Então, a bolinha é onde começa, o triângulo é onde termina. Vou pegar o triângulo e vou levar ele lá, exatamente junto com a bolinha aqui, ó. Nesse caso específico, tá? Vou apertar a tecla G. Ó, sumiu lá. Mas aí tem que aparecer aqui. Qual que é o próximo objeto? O próximo objeto é esse, não é? Então, se esse objeto, o objeto anterior, terminou aqui, o próximo tem que começar aonde? Ele tem que começar no ponto mais próximo do objeto, da onde o objeto anterior terminou. Você acha que se ele começar aqui, ele está próximo? Vamos supor que ele comece aqui. Olha a distância que ele está. O anterior está terminando aqui, certo? Ele daria um salto aqui, ó. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele borda onde? Que ele começa aqui, ó. Porque aqui é o ponto mais próximo. Tá vendo? Então, eu tenho que trazer essa bolinha verde mais ou menos para cá, para essa região aqui. Eu vou pegar a bolinha verde, que é onde começa o objeto, e vou colocar ela para começar aqui. E agora é um ponto importante, beleza? Aqui, ó, já mudou aquele salto que estava aqui, agora veio para cá. Agora, onde eu quero que termina, onde eu quero que termina esse triângulo aqui, ó. Onde eu quero que termina esse objeto, que é no triângulo. Imagina só que eu coloco para terminar aqui, tá? Vamos supor que eu coloquei para terminar aqui. Qual que seria o próximo objeto a ser bordado? Seria a escrita, né? Só que a escrita não tem como começar aqui no meio. A escrita ela começa sempre das duas extremidades, ou na extremidade esquerda ou na direita. Então, eu tenho que pegar esse objeto aqui, ó, objeto anterior, objeto 2, que o próximo vai ser a escrita, né? Então, objeto 2, eu vou colocar ele para terminar exatamente aqui, ó. Por que eu coloquei aqui e não aqui? Porque aqui é o lugar mais próximo da onde o próximo objeto vai começar, que é a escrita. Então, esse objeto, objeto 2, terminou aqui. Qual que vai ser o próximo? A escrita. Então, eu vou clicar aqui na escrita, ó. Ele vai começar em algum lugar aqui, tá? Ele não está mostrando, porque ele está em formato de texto, mas ele começa com toda certeza nessa letra aqui, ó, letra C. Então, eu não vou mexer nisso aqui, tá?
Mas você tem que saber que o objeto anterior, o 2, terminou aqui. O próximo, que é a escrita, ele vai começar aqui, nessa letra C. Então, no lugar mais próximo de onde terminou o anterior. E aí, qual que é o caminho natural? O caminho natural, ela vai vir fazendo isso aqui, ó. Vai vir bordando aqui. Certo? Vai vir bordando aqui. Na onde você acha que ela vai terminar? Ela vai terminar em algum ponto aqui do O. Beleza? E qual que é o próximo objeto depois dessa escrita que deveria ser? Qual que é o próximo objeto? Deveria ser esse ponto aqui, não é? Deveria ser o ponto. Só que o ponto não está alinhado, ó. O próximo, ó, depois dessa escrita, que é o objeto 3, o próximo é o objeto 4, ó. Tá vendo? É a escrita de baixo. Nós temos que resolver isso. Então, depois do objeto 3, eu quero que borda o ponto, que é esse ponto aqui. Para bordar este ponto, então eu vou clicar no ponto, vou pegar esse ponto aqui, tá vendo? Ele é o objeto 6, eu vou clicar e segurar e vou levar ele lá embaixo do objeto 3, ó. Beleza? Então, daqui, agora ele vai vir para cá. Qual que é o próximo objeto depois do objeto 4, que é esse ponto? É a escrita, não é? Beleza. Já está aqui, ó, escrita na sequência. Só que tem um detalhe curioso aqui. Depois desse ponto vai começar a escrita. Só que você consegue perceber que essa escrita ela está da esquerda para a direita? Qual que é o natural dela? Ela vai bordar nesse sentido aqui, ó. Ela vai vir bordando assim. Só que se a gente deixar assim, então ele vai terminar aqui, ó. Lembra? Ele vai terminar aqui. Aí a máquina vai dar um corte de linha. E ela vai pular para cá. E vai começar aqui. Nós não queremos isso. O que nós queremos? Lembra? Para ficar fluido. Então, terminou aqui. Eu quero que ele comece aqui, ó. Para ele começar em um lugar diferente do original da escrita, então eu quero que ele comece da direita para a esquerda. Então eu quero que ele borda ao contrário aqui, ó. Eu quero que ele borda nesse sentido aqui, ó. E aí eu preciso mudar uma configuraçãozinha lá. Então vou selecionar a escrita, o texto aqui, ó. Selecionei. Vou vir aqui no raio. Tá vendo aqui, ó? Sequência de costura. Dou um clique. Tá vendo que está esquerda? Se está esquerda, ele vai vir da esquerda para a direita. O que eu vou fazer? Eu vou colocar direita. Aqui, ó, direita. Porque direita, ele vai vir da direita e vai ir para a esquerda. E vou clicar aplicar. Ok. Ok? Então, depois dessa escrita, qual que é o próximo objeto que eu quero que borda? É o outro ponto, né? Porque a gente não bordou esse ponto aqui ainda. Então, vou vir aqui nesse ponto. E já está lá. Já está depois do 5, está esse aqui. Beleza? Já está certinho na sequência. Qual que é o próximo objeto agora? O próximo objeto que a gente determinou ia ser o cabelo. O cabelo da mulher aqui, ó. Clicar aqui no cabelo. Ele já está na sequência correta, tá? Já está aqui na sequência correta. Só que tem um detalhe. Daqui, ó. Ele está cortando a linha. E ele está indo para onde? Onde começa esse objeto aqui, ó? Você sabe de onde ele começa? O objeto 7? Ele começa aqui, ó. Ó. Aqui. Ele está começando aqui. Eu não quero que ele comece aqui. Olha o que ele está fazendo. Ó, ele está indo muito mais longe. Eu quero que ele comece aqui, ó. Por aqui. Por quê? Você consegue perceber? Qual que é? Que essa distância é muito maior do que essa distância aqui? Então, nós vamos pegar o pontinho, a bolinha verde, clica nela, segura e vou levar para cá, ó. Tá vendo? Beleza? E aí, onde eu quero que termina? Vamos lá. Olha só, ele está terminando aqui, não tá? Está terminando aqui no final do... Parece um chapéu isso aqui. Eu vou chamar de chapéu. Tá terminando aqui, né? Onde eu quero que ele termina de verdade? Porque se ele terminar aqui, ó, o próximo objeto vai começar aqui. Tá longe, não tá? E se eu colocar, ao invés dele terminar, não terminar aqui, ele terminar aqui, ó. Colocar o triângulo aqui. Ele não vai dar esse salto aqui, ó. Ele vai terminar aqui e já vai começar o próximo aqui. Beleza? Então, é isso. Vou pegar aqui, ó. Quero que ele termine aqui. Sempre aperta o G depois de movimentar. Qual que é o próximo objeto depois do 7? Vai ser esse aqui, ó. Já tá na sequência. Depois do 7 é o 8. Tá começando aqui, eu quero que ele termine onde? Eu quero que ele termine aqui, ó. Exatamente aqui.
vendo? Quero que ele termine aqui. E o próximo? Qual que é o próximo objeto? É o objeto 9, tá certo? Que vai ser esse objeto aqui. E onde eu quero que ele começa? Você tá vendo que ele tá dando o salto aqui, ó? Ó, tá dando o salto. Eu quero que ele comece exatamente aqui. Pra ele não dar esse salto aqui, ó. Não quero que ele dê esse salto. Por que que ele vai dar esse salto e começar lá, sendo que ele pode começar aqui? O que que eu vou fazer? Vou pegar o objeto aqui, ó. Vou pegar a bolinha verde, que é onde ele começa. Vou trazer ela pra cá, ó. Aperto G. Onde ele tá terminando? Tá terminando lá. Mas qual que é o próximo objeto? Que é o objeto 10. Essa curvinha aqui, né? Tá terminando. Quer dizer, o próximo objeto vai começar por aqui. Então, eu vou pegar esse objeto. Vou pegar esse triângulo. Vou levar ele lá até o próximo objeto. E termina aqui, ó. Aperto G. Tá vendo que tá saindo as linhas, né? Qual é o próximo objeto? O próximo é esse aqui, não é? É o 10. Aqui, ó. Já tá tudo na sequência, que a gente criou na sequência certinha. Eu quero que ele comece aqui, porque o outro terminou aqui. E eu quero que ele termine onde? Quero que ele termine aqui, ó. Por aqui. Porque o outro, a gente vai começar a colocar ele para começar aqui. G. Mesma coisa, objeto 11, ó. Começa aqui. E eu quero que ele termine aonde? Aqui, ó. Por que que eu quero que ele termine aqui? Aqui é o ponto mais próximo do próximo objeto, que é o 12. Tá vendo? Ó, objeto 12. Viu? Ponto mais próximo. Certo? Vou salvar pra gente não perder o progresso. Ok, já organizamos toda a sequência aqui, ó. Aqui eu até poderia fazer... Tá vendo que ele tá passando aqui por trás, ó? Tá passando por trás. Eu poderia ajustar isso aqui da seguinte forma. O texto, tá vendo que ele tá em formato de texto? Eu posso quebrar esses objetos aqui, ó. Ao invés deles estarem em texto, eu posso colocar eles para ficarem em objetos separados. Para isso, para eu mudar aonde começa aqui no C, para tirar essa linha daqui, ó, do meio do C. Clicar com o mouse direito. Processar. Texto para segmentos. Você vai ver que ele não vai estar mais texto lá, ele vai estar segmentos, né? Caminho de setinho. Tá vendo, ó? Mudou, ó. Agora eu consigo mudar onde começa o texto aqui, ó. Eu vou colocar ele para começar aqui. Porque o anterior está terminando aqui, ó. Aperto G. Aí, viu como melhorou? Beleza. Salvar novamente. Ok. Vamos marcar lá no checklist, que a gente já fez isso. Já organizamos a sequência, ó. Sequência de cores, objetos. Agora nós vamos configurar os pontos. Densidade, compensação, amarração. Essa é uma parte importante. Que é a densidade, amarração e compensação. Então, para que fique claro aqui, quero que você entenda uma coisa. Ó. Opa. Densidade. O quão cheio ou ralo vai ficar o bordado. Amarração. O quão protegido vai ficar esse bordado antes de fazer o acabamento. Então a gente vai... É para criar um... Como se fosse um pré-bordado por baixo. A marcação, a preparação para o tecido. É isso. Preparação para o tecido. Qual que é o próximo? É densidade, amarração, compensação. Compensação. Aqui nós vamos adicionar na compensação, nós vamos adicionar largura extra para compensar o encolhimento do tecido. Essas três coisas aqui são importantíssimas no bordado. Por quê? A densidade, ela vai, de acordo com o tecido, você vai precisar deixar ela menos, com mais pontos ou com menos pontos. A amarração. Vai ter lugar que você não precisa colocar, igual exatamente aqui, ó, igual aqui nesse
nessa matriz. Tem lugar que a gente precisa colocar e tem lugar que a gente não precisa colocar. E a compensação é se o tecido ele vai encolher. Por exemplo, se um tecido estica demais, quando você bordar, ele vai encolher. Todos os tecidos encolhem, mas alguns encolhem mais que os outros. Essas coisas aqui, você precisa entender, porque é isso que vai dar qualidade no bordado, tá? Então, você criar é a parte 1. Agora, você dar qualidade é uma parte importantíssima, como se fosse a parte 2 da criação do bordado, beleza? Espero que você tenha entendido isso aqui. Qualquer coisa você printa aí para você lembrar disso. E agora nós vamos fazer isso aqui, ó. Agora, eu vou apagar isso aqui. Vamos começar pela compensação. Então, eu vou selecionar os objetos. Você tá vendo que tem essa escrita de baixo, ela tá com texto ainda, ó. Aquela de cima a gente separou o texto. Então, para isso eu vou fazer o seguinte. Tudo que é letra, eu vou selecionar aqui, ó, tudo que é letra. Então, selecionei isso aqui, né? E agora eu quero selecionar esses dois pontos e essas letras aqui. O que eu vou fazer? Aliás, vou começar aqui do ponto, ó. Objeto 18 é o último antes de fazer o chapéu aqui. Eu vou chamar de chapéu isso. Eu sei que não é um chapéu. Vou clicar aqui no objeto 18. Vou segurar a tecla Shift e vou clicar aqui, ó, no último objeto, que é depois dessas duas bolinhas aqui, ó. Tá vendo? Ele vai selecionar todas as letras. Segurando a tecla Shift, vou clicar aqui, ó. Então, cliquei aqui, né, uma vez. Segurei a tecla Shift e agora eu vou clicar lá no C, que é a última letra, ó. Tá vendo? Ele selecionou apenas essas letras aqui, ó, de dentro. Vou colocar uma compensação aqui. Inicialmente, de 2. Vou colocar 2. Você vai ver que ela vai ficar mais grossa. Eu quero até dar um zoom ali para você entender. Só olha aqui como tá? Depois a gente dá um zoom. Tá vendo? Ficou mais grossa, ó. Vou dar um zoom maior aqui. Quer dizer que ela vai ficar grossa exatamente desse jeito? Não. Ela não vai ficar exatamente assim, porque na hora que bordar ela vai encolher. E ela vai ficar igual estava antes. Eu acho que tá boa, tá? A princípio tá bom isso aqui. Beleza. Qual que é o próximo objeto, né? Então fizemos as letras. As letras já tá tudo certo. Vamos fazer dessas duas bolas aqui, ó. Vou clicar. Ó, cliquei em uma. Eu posso apertar a tecla Ctrl para selecionar outra. Ctrl, segura Ctrl e seleciona outra. Tá vendo? E aí eu posso ou engrossar ela, como ela é stale, esse tipo de ponto que é stale, eu posso ou engrossar ela aqui, ó. Então, stale mais grosso, tipo 2.3. Olha só como vai ficar. Vai engrossar, ó. Tá vendo? Posso colocar 2.5. Vai engrossar mais. Parece que vai ficar grosso assim, mas na hora que bordar não vai ficar assim. Ele vai ficar mais fino. Eu vou deixar assim mesmo, vou engrossar dessa maneira o stale. E aí, todo esse aqui, ó, esse de dentro, eu vou selecionar todos eles, ó. Ó. Só esse de dentro. Solto. Para selecionar ele e não selecionar outros, ó. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, se o meu mouse vir para cá, ó, ele vai selecionar outras coisas que eu não quero. Eu quero selecionar apenas esses de dentro. Então, vou clicar aqui, ó, no ponto mais longe aqui, né? No ponto mais longe e próximo do outro objeto, sem relar nele. E vou vir aqui, ó, até aqui, ó. Tá vendo? Desse jeito aqui. Sem relar em outros objetos. Ok. Aí eu vou adicionar uma compensação aqui também. Vou lá no raio. Compensação. Absoluto. Tem que marcar isso aqui, tá? E eu vou mudar o número que está depois do zero. Igual a gente fez lá nas letras. Se eu deixar com 0.3, vamos ver o que vai acontecer. Ele vai ficar bem mais largo, ó. Tá vendo? E eu vou deixar com 0.3 mesmo. Não vou colocar mais que isso. Senão ele vai acabar grudando aqui. Ok. Beleza? Ajustamos a compensação. Agora, a densidade. O que é a densidade? Vou aproximar mais aqui. Então, eu vou selecionar apenas esses dois círculos aqui, ó. As duas bolinhas aqui. Vamos alterar a densidade para você ver. O que é a densidade? A densidade é esses espacinhos aqui, ó. Esses espacinhos em branco que tem, que você pode retirá-los ou aumentá-los. Se eu bordar do jeito que tá aqui,
com 0, que é a medida padrão, vai funcionar. Não vai aparecer esses espaços aqui, ó. Não vai aparecer. Mas há casos em que aparece. Depende do tecido. Eles acabam aparecendo. E para isso você ajusta a densidade. Então, eu vou selecionar eles aqui, ó. Selecionei um, apertei o Ctrl, vou selecionar o outro. Beleza, selecionei os dois aqui. Então, se eu colocar aqui, ó, tá o menos aqui, que eu fiz por exemplo. Se eu colocar um número maior que 0, o que é um número maior que 0? Qualquer número que seja maior que 0. Então, se eu colocar 0.5 é maior que 0, não é? Ele vai abrir os pontos. Então, quanto maior o número aqui, maior os espaços. Certo? Vou apertar Enter para você ver, ó. Vai aumentar os espaços. Ó. Tá vendo? Se eu colocar 1, ó. Aumentou ainda mais, né? Vou deixar com 0 novamente. E se eu colocar menor que 0? Mas como eu vou fazer um número menor que 0, vou colocar o menos aqui na frente. Então, coloquei o menos. E tudo que... qualquer número que estiver aqui depois disso, vai ser menor que 0. Se eu colocar menos 0.5, vai ter menos espaços em branco aqui, ó. Presta atenção. Viu? Se eu colocar menos 1, ó, menos 1, olha só. Tá vendo? Quase anulou todos os espaços em brancos. Só que isso não é necessário. Aliás, eu tenho que fazer o contrário para esse tipo de tecido, que é um tecido frágil. Então, vou deixar com 0 aqui. Como é um tecido frágil, eu preciso que ele fique ralo. Eu não quero que ele fique cheio. Então, quanto maior esse número, mais ralo vai ficar o bordado. Quanto menor esse número, com menos aqui na frente, ó, vai ficar mais cheio esse bordado. Como eu quero que ele fique mais ralo, eu vou colocar com 1. Aperto Enter. Ele vai ficar mais ralo. Só que eu não vou fazer isso só com esse, tá? Eu vou fazer isso com toda a matriz. Eu quero que toda ela fique mais rala. Então, vou selecionar ela inteira, ó. E aí, eu vou colocar aqui, ó. Densidade, eu vou colocar com 1. Aperto Enter. Ó. Ela ficou mais rala, tá vendo? Parece que essa parte aqui não alterou, ó. 1. Pronto, tá mais ralo. Mas na hora que bordar vai ficar boa, porque o tecido é o cetim. Beleza? Ok? E a compensação. O que é compensação? É o pré-bordado. Pré-bordado, o que é? É eu criar uma camada extra aqui por baixo, ó. Um zigue-zaguezinho aqui por baixo. Então eu crio esse zigue-zague, preparando o tecido, marcando o tecido, falando para ele assim, ó. Eu vou fazer vou fazer só uma preparação aqui, depois você faz o acabamento, tá bom? Você está falando para a máquina fazer uma marcação da onde vai ser o bordado e travar o tecido. Então ele vai travar o tecido ali para não mexer, para o tecido não mexer. Só que esse tipo de matriz não precisa disso, não precisa fazer, porque é tudo fininho aqui, ó, tá vendo? Ó, são colunas finas. Então você não precisa colocar amarração aqui em nenhum lugar desse, não precisa. Beleza? Não precisa fazer isso. Então eu não vou colocar amarração. Não vou colocar, não vou mexer nisso. Se eu quisesse colocar, eu viria aqui no raio, viria aqui, ó, amarração, iria colocar, no caso, paralela aqui, ó, amarração paralela, porque ela ia criar um zigue-zague antes de bordar o acabamento final. Acabamento final é redundante também, mas é, sei lá, é isso. Beleza? Vou salvar para a gente não perder isso aqui. Vamos lá no checklist. Beleza. Conferir os nós. Nó inicial e nó final. Aqui, ó, antes de cada pontinho desse aqui, então vamos lá. Esse é o primeiro objeto, né? Ele tá terminando aqui. O que vai acontecer? Ele vai dar um salto aqui, ó. Ixi, que coisa. Quando ele terminar aqui, ó, a máquina vai vir bordando aqui e tal. Aí vai terminar aqui. Daqui, da onde ele parou, ele vai dar um salto. E vai começar a bordar aqui. Você entende que depois que eu vir com a tesoura e cortar essa linha aqui, ó. Essa linha vai ter que ser cortada. Se ele não der um nó aqui, ó, e um nó aqui, pode ser que saia o restante desses pontos aqui. Então tem que colocar uma amarração final e uma amarração inicial. É um nó. Então tem que dar um nó aqui. Quando ele terminar de bordar aqui, ó, terminou aqui, eu dou um nó. Aí eu pulo pro outro. Dou um nó para ele começar e começo.
Quando ele terminar, novamente, eu dou um nó e ele vai para o próximo objeto. Nós vamos adicionar isso agora. Não precisa se adicionar isso em tudo, tá? Por exemplo, a escrita já vem com esse nó automático. Você não precisa colocar. Mas os outros objetos, sim. Então, eu vou nesses dois círculos aqui, ó. Selecionei um, aperto Ctrl, selecionar o outro. Eu vou precisar colocar iniciar amarração, tá? Linha. É o nó inicial. Ele vai dar um nó antes de começar. Finalizar a amarração, ele vai dar um nó antes de ir para o próximo objeto. Vou botar linha também. Se o seu não estiver aparecendo aqui, vai no raio, conexões, arremate e coloca linha aqui e linha aqui, beleza? Aplicar. Qual que é o próximo objeto? Vai ser esses do meio aqui, ó. Aqui nesses do meio, para não complicar a sua vida e a minha vida também, que é desnecessário, vou selecionar todos eles. Eu vou colocar um nó inicial e um nó final em todos eles. Pelo menos ele vai amarrado, deixa tudo amarradinho. Nesses dois pontos, a mesma coisa. Selecionei os dois, ó. Cliquei em um, Ctrl, selecionei o outro. Eu vou colocar um nó aqui, tá vendo que não tem? Aqui, ó. Nó inicial e nó final. Beleza? Apertei o G para gerar e tá tudo certo aqui. Salvar novamente. Conferimos os nós. Vamos simular o bordado para ver se ele tá funcionando certinho. Que é simular o bordado? Você vem aqui, ó, nesse velocímetro. E aí você vai... É como se você simulasse a máquina bordando. O trajeto real da máquina. A trajetória real da máquina. Como se ela fosse bordar isso aqui. Você coloca a velocidade que você quiser aqui. Eu vou deixar na máxima. Pra gente ver se tá tudo certinho. E aperta aqui, ó. É o play. Que ele vai mostrar. É uma filmagem como se a máquina estivesse bordando. Vendo todo jeito que a gente programou, ó. Beleza? Tudo certinho. Deu tudo certo aqui. Então já fizemos isso. Agora nós vamos salvar em PXF. Salvar em PXF novamente. Arquivo. Salvar como. Em PXF aqui, ó. 9.9. E vou salvar ali por cima desse aqui. Nem precisaria fazer isso, mas eu gosto de fazer pra garantir que tá tudo certo, tá? Clico aqui por cima desse, ó. Guardar. Tá, em PXF. Tem que estar em PXF. Agora, eu vou fazer o seguinte. Salvar no arquivo da máquina. No arquivo que a sua máquina vai ler. No arquivo que a minha máquina vai ler. Então, eu vou vir aqui em arquivo. Salvar como. Agora sim eu vou no arquivo que a máquina lê. A sua máquina lê PES, então você vai salvar em PES. Sua máquina lê GEF, você vai salvar em GEF. Sua máquina lê VP3, VP3. A minha, no caso, eu salvo em DST, porque é uma máquina industrial. DST. Vou remover o editável, porque ele não é editável. E beleza, vou guardar. Agora, qual que é o próximo passo? Vou salvar a imagem disso aqui para eu ver quantos pontos tem, o tamanho, onde vai começar, onde vai terminar. E para você mandar para o seu cliente também, para ter um controle. Porque se fosse colorido isso aqui, ele ia saber a sequência de objetos, a sequência de linhas, tudo certinho. Para fazer isso, você vem aqui, ó, em arquivo, imprimir, PDF, deixa PDF aqui, ó, se eu tiver em algum outro lugar. Ok. Aí você salva lá na sua pasta. Não, qual que é a pasta mesmo aqui, né? Digita o nome aí. Guardar. Beleza? Eu vou abrir a imagem lá só para você ver. Opa. Aqui. Vou abrir a imagem para você ver como vai ficar depois de salva. Ó. Tá vendo? A imagem vai ficar assim, ó. Aí o cliente vai ter informação dos pontos, quantas cores, o tamanho e a sequência de cores aqui, beleza? É só você enviar essa imagem para o seu cliente, para você, ou nesse caso aqui é para mim, certo?
E o nosso bordado aqui já está pronto. Vamos lá no checklist, ó. Salvamos a ficha técnica já. E já está pronto para enviar para a máquina. É só você pegar aquele arquivo. Então você vai pegar esse arquivinho aqui, ó. O arquivo da máquina, no caso. Não é o PXF. Você vai mandar esse arquivo para o pendrive e bordar lá na sua máquina. Beleza? Ficou alguma dúvida? Eu sei que a aula foi longa, maçante, mas eu gosto de explicar exatamente todos os detalhes. E ainda assim eu sei que passa detalhes, né, pelos meus olhos, porque tem coisas que eu faço de maneira automática e acabo esquecendo de passar. Mas não se esqueça de se inscrever no canal se você gosta de bordados, se você ou conhece alguém que gosta, envia para essa pessoa aí. Você pode comentar aqui para saber se você chegou até o final dessa aula. É pouca gente que chega, mas você pode estar me mostrando se você chegou ou não. Tá certo? Então, até a próxima aula.